Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e olha só, hoje para o nosso encontro de terça-feira eu trouxe petit gâteau, bolo com sorvete, né? Um trabalho bem simples de fazer, feito de uma imagem real, então eu vou explicar tudo no passo a passo para vocês, tá bom? Olha só, para quem quiser o risco desse trabalho, vocês precisam, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Aqui abaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o contato da minha parceira para quem quiser adquirir esse stencil, que eu finalizei aqui por trás, e também o link do grupo lá do Telegram, que é onde eu disponibilizo o risco para vocês, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula? Começando aqui, ó, mais um trabalho. Eu vou começar aqui pela massa do petit gâteau e vou usar as seguintes cores: camurça, jatobá, o marrom e um pouquinho do rústico. No meu pratinho, eu tenho um pouquinho do aquarela silk. Eu começo aqui, ó, com o pincel número 2. Venho aqui, ó, bem na beiradinha, entre a cauda aqui e a massa, aqui, ó, tem a beiradinha desse bolo, que é camurça, ó. Então, ela vai aparecer em alguns lugares pra mim, tá? Aqui também vai aparecer. Eu vou usar esse camurça bem pouquinho, ó, e ele é só aqui mesmo, tá? Ó. Tem até o desenho aqui, ó, a fitinha que começa, e eu vou preenchendo ele até aqui, ó, com cuidado para não passar no desenho aqui do sorvete que derreteu, né? Porque o petit gâteau é nada mais sorvete com bolo, claro que é um bolo, né? Tem toda a receita e o sorvete por cima, mas petit gâteau é isso, bolo com sorvete. Ó, ajeito aqui e já vou começar a fazer a massa aqui toda essa massa aqui, ó. Para massa, gente, eu já venho entrando com o marrom. Ó, daqui eu faço a junção com essa partezinha aqui da casquinha, né? A beiradinha aqui, ó. Dou uma espalhadinha, ó, em cima, bem pouquinho. E já venho preenchendo aqui, ó, a parte do bolo com esse marrom, ó. Venho preenchendo até aqui embaixo. Um pouquinho mais, ó. E venho trazendo até aqui, ó. Toda essa parte aqui vai ser marrom, ó. Já vou deixando bem certinho o desenho aqui, ó. Tem um recheio, que também é de chocolate. Esse petit gâteau aqui é bem chocolatudo. E o creme, o sorvete ali, é creme, tá? Então, vem preenchendo já o pedacinho dele aqui do lado, ó. Aqui fica bem, um espacinho bem pouco. E aqui, gente, ó, eu já vou entrar com um pouquinho do marrom, com o jatobá, pra fazer essa parte aqui, ó, do recheio. Vai ficar um pouquinho mais claro, ó. Vem com um pouquinho mais do jatobá pra preencher aqui, ó. É bem fácil de fazer, tá? É só prestar aqui, ó, bastante atenção na marcação no desenho. Ó, preenchi essa parte e eu vou fazer parte por parte, tá? Preenchi bem certinho. Limpo o meu pincel. Aqui, ó, eu já vou fazer as marquinhas desse bolo de chocolate, as bolhas, né? Venho marcando, ó. Pequeno, grande, tá? Vou marcando os detalhezinhos aqui, ó, da massa, com o rústico, ó. O rústico é mais escuro do que o marrom, então vai aparecer pra mim bem certinho os detalhes, ó. E aqui também eu trago, ó, escureço um pouquinho mais essa massa, ó, de chocolate com rústico. Aqui também no cantinho, ó. E esse lado aqui também, eu já passo um pouquinho rústico aqui, ó, no creme, pra deixar mais visível, ó. Como eu tô trabalhando só com tons de marrom, eu preciso tomar esse cuidado. Em algum lugar aqui no recheio, eu ponho uma profundidade também com esse rústico. Ajeito aqui, ó. Faço uns desenhos. Olha só. Mudo meu pincel, venho com o pincel 0, vou pegar um pouquinho do marrom, coloco lá no meu pratinho, pego esse marrom junto com um pouquinho do jatobá, para ele ficar um pouquinho mais claro, tá? Faço uma misturinha, venho com a tinta bem na pontinha do pincel, em alguns lugares aqui, ó, onde eu fiz esses detalhezinhos da bolha, do bolo, né, aqui da massa do bolo, eu venho dando, ó, umas pinceladinhas, estão vendo, ó? Meio que marcando, desenhando esse detalhe. Vai aparecer bem pouquinho, gente, vai ser apenas um detalhe. Mas vai ficar, ó, muito bonito.
Em alguns lugares, ó, pego só um pouquinho do camurça, com pincel sujo mesmo, e coloco como se fosse uma claridadezinha, ó, em volta desses detalhezinhos do bolo. Volto pro pincel número 4 e venho, ó, continuo fazendo aqui, ó, a parte da massa. Venho pincelando, ó, aqui faço a junção, subo um pouquinho aqui e venho contornando, ó, mais um pouquinho. Com o marrom, ó. Venho aqui, ó, e já vou pincelando, ó. Um pouquinho mais. Trago até aqui, ó. Preencho, ó, todo esse espaço. Venho aqui, ó, no meio, pra fazer o chocolate. Aí pego um pouquinho do marrom e do jatobá e venho aqui, ó. Marcando, ó, a parte do bolo aqui, ó, a parte do recheio. Volto com um pouquinho do rústico, tinta de um ladinho do pincel, venho aqui, ó, marcando, ó, um pouquinho esse recheio, ó, que vem aqui de cima, o creme, né, de chocolate que derreteu, e marco também, ó, a divisão aqui do recheio do bolo, ó. Eu passo a tinta de um lado e do outro, só para dar profundidade, tá, ó. Fica marcadinho, bem suave. Com esse pincel mesmo, eu venho aqui na massa, com um pouquinho do rústico, e vou fazer os detalhes, aqueles buraquinhos que tem na massa do bolo. Não precisa, gente, fazer muita coisa não, tá? Faço alguns, ó. E aqui, ó, escureço um pouquinho por causa do recheio. Mudo o pincel, vem com o pincel zero, pego um pouquinho do marrom e do jatobá, bem pouquinha tinta no pincel, e venho pincelando, ó, deixando um pouquinho mais visível alguns lugares, ó, da massa aqui do bolo. Em alguns lugares eu pego o jatobá sozinho para fazer, ó, os detalhezinhos, ó, da massa do bolo, estão vendo, ó? E faço algumas batidinhas. Aqui no recheio também, em algum lugar, eu posso vir com uma pinceladinha. E pronto. E vou continuar, ó, esse trabalho. Vou pegar aqui o pincel número 4, o C523 da Castelo. Venho com marrom, ó. Começo aqui na mesma direção, pegando aqui, ó, no comecinho aqui da casquinha do bolo, ó. Venho com mais um pouquinho do marrom. E posso fazer, gente, toda a parte de marrom. Posso fazer, ó, toda essa parte aqui da massa, para ficar mais fácil, ó. Venho aqui embaixo, que é da mesma cor, né? São a massa em cima, embaixo o recheio no meio. Então, ó, já venho aqui também. Trago, ó, o marrom já em cima do risco, ó. E continuo aqui, ó. Completando, espalhando bem a tinta e completo aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Venho aqui, ó. Eu tenho que seguir, gente, ó, exatamente esse desenho aqui, ó, tá? Pra ficar, ó, bem arredondado. Então, eu venho aqui, ó, um pouquinho do marrom, trago a tinta em cima do risco, espalho bem, sem deixar volume, né? Excesso de tinta perto do risco. Tenho que chegar, cobrir bem certinho meu desenho, sem deixar muito volume de tinta em cima do desenho, tá? Ó. E venho aqui, mais um pouquinho, ó. Umedeço aqui um pouquinho o pincel no Aquarela Silk para facilitar aqui. Mais um pouquinho, só para trazer aqui, ó, tinta em cima, ó, do desenho, contornando bem, ó. Aqui no cantinho, mais um pouquinho. Como o espaço aqui é pouco, eu vou pegar a tinta de cantinho no meu pincel, ó, para preencher aqui e aqui embaixo também. Ó, ficou só um espacinho para poder preencher com o recheio. Venho com o jatobá e um pouquinho do marrom para fazer aqui, ó, a parte do recheio. Como é recheio, gente, eu não deixo essa primeira cor aqui que eu tô passando, não deixo aquela divisão, não. Eu já dou uma espalhadinha em cima do risco, ó, para ficar para ficar espalhado, mas bem legal, tá? Sem ficar muito marcado. E venho aqui, ó, nesse aqui também,
E já vou preenchendo, ó. Vem com mais um pouquinho do marrom e do jatobá para finalizar aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Vem aqui. Vem com mais um pouquinho do marrom e do jatobá. Vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais claro, ó. E fazer esse restinho, ó, esse espacinho que ficou aqui, ó. Bem pouquinho, ó. E pronto. Feito isso, volto pro pincel número 2. O que eu vou fazer agora? Aqui, ó, vou unir, ó, esse detalhezinho, ó. Ele tem que ficar espalhadinho aqui pra cima, tá? Pra ficar com aquele aspecto arredondado, ó. Essa parte aqui, aquela, já é arredondado pra cima do bolo. Venho com o rústico. Vou fazer, ó, as marquinhas aqui dessa massa, ó. Com pinceladinhas, ó. Eu já vou fazendo pinceladinhas sem... Eu falo sem compromissos, ó. E vou fazendo as marquinhas aqui, ó. Já posso fazer, ó, desse lado aqui também. Faço umas maiores, que aqui, gente, é apenas as bolhas da massa, tá? Então, eu faço umas maiores, outras menores, tá? E venho pincelando, ó. Não tem ordem também pra ficar assim, definidinha, não, tá? Só vai fazendo. Ó, venho aqui na divisa do bolo e do recheio e passo uma pinceladinha. Ó. Aqui no cantinho vou escurecer um pouquinho. Aqui também, ó, para já ir definindo o creme que escorreu de lá de cima. Venho aqui, passo uma pinceladinha também, espalho um pouquinho para cima do recheio e para cima do bolo, ó, para definir aqui um pouquinho o recheio. Não precisa fazer retinho, não. Pode fazer tremer um pouquinho a mão para dar uma curvinha nesse detalhe aqui, tá? Ó. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Dou uma pincelada aqui, ó, para definir, ó, a cauda que tá vindo lá de cima e aqui também, ó. Vem com mais um pouquinho do rústico e aqui, ó, faço uma definição aqui desse lado também e aqui, ó. É pouquinha coisa, tá? Bem pouquinho. Ó, venho com o pincel 0, pego um pouquinho aqui, gente, ó, eu vou fazer só com jatobá esse detalhe aqui, ó. Venho com risquinhos, ó. Estão vendo? Pra deixar, ó, essa massa trabalhadinha, ó. Então, eu venho pincelando, estão vendo, ó? Sem muito desenho definido, eu só vou pincelando, ó, pra massa poder ficar marcadinha, ó. E isso vai dando um aspecto de realidade aqui no meu trabalho. Algumas dessas bolhas, ó, eu faço quase que o contorno inteiro. Em outras, eu só dou umas pinceladinhas, ó, para poder ficar bem bacana o meu trabalho, ó. Então, algumas eu quase defino, outras, ó, eu só faço algumas marquinhas, estão vendo? Aqui, ó, nessa parte aqui do recheio, eu dou só umas pinceladinhas, ó, bem pouco. Eu volto ali, faço mais alguma coisa. E aqui, ó, vem com mais um pouquinho do jatobá. A tinta tem que estar, ó, bem na pontinha do pincel, para que eu consiga fazer esses detalhezinhos aqui, ó, tem que ficar bem pouquinho, mais visíveis, ó. Aqui, como fica mais na sombra, então eu não preciso fazer tanto, então eu só faço até aqui na metade. Venho aqui, ó, continuo fazendo, ó, da mesma forma, ó. Vou trazendo, ó, com pinceladinhas até aqui assim, ó. Aqui, no recheio, dou também, ó, algumas marquinhas, ó. Posso vir aqui também com um pouquinho uma pinceladinha do rústico e do chocolate, ó, e próximo aqui de alguma dessas, claridade que eu fiz, ó, dá uma pinceladinha para simular uma profundidade nesse recheio também. Aqui, bem no cantinho, ó, no final aqui da massa, venho aqui, ó, com uma pinceladinha só para definir aqui, ó. Vou escurecer, ó, contornando aqui o recheio também, com pincel 0 mesmo, tá? E essa parte aqui de baixo, vou escurecer um pouquinho também. Venho aqui nesse canto, ó, só para escurecer um pouquinho, tá? Ó, contorno com um pouquinho do rústico e aqui, ó, na parte de cima também, ó, ajeito aqui no cantinho. Aqui também dou mais uma pinceladinha. Tá. Agora, ó, eu venho aqui por cima para fazer a parte do chocolate. Vou usar o pincel número 2, o C523 da Castelo. Primeiro, eu vou trabalhar só o chocolate, tá? Tem chocolate aqui por cima da bola de sorvete, o sorvete é de creme, como eu falei. E depois eu trabalho a parte do sorvete e do creme. Então, venho aqui, ó. Começando aqui por trás, venho, ó, com um pouquinho do terra queimada. Coloco lá no meu pratinho,
um pouquinho do jacarandá junto e venho aqui, ó. Parece que vai ficar tudo da mesma cor, mas não vai, tá? Ó. Venho trabalhando um pouquinho mais do terra queimada e venho pincelando, ó. Venho com um pouquinho mais e já vou jogando aqui, ó. Mais um pouquinho do terra queimada. Aqui é a atenção, observar e ir jogando a tinta bem aos poucos, tá? Apenas isso. Mais um pouco do terra queimada. Aqui, ó, já tem um pouquinho, ó, do chocolate, da calda de chocolate que tá vindo lá de trás, ó. Então eu já vou preencher, ó, esse espacinho aqui com terra queimada, ó. Aqui, na beiradinha desse espaço, ó, tem um pouquinho do... Já tem uma claridade. Então eu pego um pincel menor, da série 421, venho aqui, ó. Bem na partezinha aqui, ó, que tem a claridade, ó, já vou jogar um pouquinho, ó. E aqui no cantinho eu vou clarear essa massa para dar uma divisão aqui, ó, da massa e do chocolate, né, que tá lá de trás, ó, com um pouquinho do jatobá, tá, ó. Suavizo, ó, essa claridade. Venho com um pouquinho mais do areia, faço um brilhozinho, ó, para ficar meio espalhadinho e depois favorecer eu colocar o ponto de luz mesmo com branco, eu dou uma espalhadinha nele. Bem pouquinha coisa, tá? Volto pro pincel. Número 2, o C523 da Castelo. Vem com mais um pouquinho do terra queimada. Aqui, ó, mais um chocolate, ó. Mais um pouquinho. E vou subindo aqui, ó. Esse chocolate aqui, eu venho até no desenho aqui do prato, ó. Vem com mais um pouquinho e vou subindo a calda aqui, ó. Terra queimada. Vou trazendo, ó, a calda até aqui, ó. Fazendo a junção, ó. Mais um pouco. Venho aqui, ó. E vou preenchendo aqui mais uma parte aqui, ó, da calda. Terra queimada. Desço até aqui e volto, ó, contornando o desenho, ó. Aqui, ó, tem uma claridadezinha, mas eu preciso primeiro, ó, contornar com terra queimada, ó. Deixo só o detalhe aqui para mim saber onde fazer a claridade, tá? E aqui eu continuo preenchendo com a calda de chocolate, ó. Mais uma calda aqui que escorre para baixo, ó. Então eu venho preenchendo, ó. Mais um pouquinho. Trago até aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, para finalizar, ó. Mais um pouco. Fazer essa voltinha aqui, ó. Espalho, ó, aproveito bem a tinta que tá no meu pincel. Venho aqui embaixo com mais um pouquinho para completar aqui, ó, o desenho, ó. Ajeito aqui. E pronto. Venho para o pincel número 2. Venho com o areia e já vou colocando um pouquinho de claridade em alguns lugares. Eu pego esse areia, gente, com um pouquinho do Aquarela Silk e venho aqui, ó, bem no cantinho, ó. Aqui. Dou uma puxadinha aqui, ó. E aqui eu coloco, ó, uma claridadezinha descendo, seguindo
a calda que desce aqui, ó. Aqui, ó, vindo de lá de trás, ó, coloco uma claridadezinha também. Aqui, ó, na voltinha. E aqui, ó. Ó, sujeirinha de claridade, bem pouquinho aqui, ó. E pronto. Já venho aqui pro próximo, ó. Pego mais um pouquinho. Eu tô trabalhando com pouquíssima tinta no pincel, ó. Eu passo uma primeira claridade, gente, com areia meio espalhada, estão vendo? Aqui, ó. Vou dar uma pinceladinha e vou puxar, ó, pra cá. Na parte de baixo, coloco um pouquinho de tinta e puxo, ó, dessa forma, ó, pra cá também, ó. Aqui, ó, acompanhando, ó, o recheio que der, ou a calda, né, de chocolate que desce, ó, de lá de cima, eu venho puxando também uma claridade, ó. O chocolate, gente, é bem refletor de luz, então ele vai refletir, ele vai pegar a luz direta e alguns reflexos, ó. Aqui também, ó, aqui eu já deixei o espacinho para colocar a luz. É uma luz aqui, ó, meio opaca, tá? Então aqui, ó, eu venho com bem pouquinho areia e vou desenhando aqui, ó. Mais um pouquinho. Eu pego mais aquarela silk do que tinta no meu pincel, ó, e venho passando aqui, ó, bem aos poucos, ó. Limpo o meu pincel, venho aqui na parte de cima com um pouquinho do terra queimada, para mim definir esse desenho aqui, ó, ele tem que acompanhar, ó, a volta, essa volta aqui, ó, do bolo, tá? Do meu doce aqui, ó. Então, aqui eu passo um pouquinho mais do terra queimada, ó. Limpo o pincel, volto com areia, um pouquinho mais, trago aqui, ó. Vou pegando, como eu falei, com aquarela silk para ficar, ó, clarinho dessa forma e desenho aqui. Aqui, ó, no cantinho tem uma claridade bem pouquinho, ó, que vem de lá de trás, ó. Então, eu jogo aqui um pouquinho e aqui também, ó, seguindo o caimento, ó, do recheio, dessa cobertura de chocolate, ó. Venho trazendo pra beiradinha. E pronto. Deixa esse pincel, deixa eu fazer aqui, ó, a claridade já dessa parte aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do areia, continuo com o mesmo pincel, pra fazer ainda nessa parte aqui. Venho aqui, ó. Esse aqui que tá no meio, ele já vai refletir, ó, a claridade dos dois lados, ó. Desse lado e aqui também, ó. Começa um pouquinho mais pra cima e venho desenhando aqui, ó. Ó. Venho com uma sujeirinha mais do areia, reforço aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui, ó, na voltinha, fica um pouquinho mais visível, ó. Puxo de um lado e do outro. Aqui também, ó. Puxo um pouquinho aqui, desse lado aqui, ó. Também, ó. Vem com um pouquinho mais e puxo aqui, ó. Aqui, ó. Já vem uma claridadezinha aqui, ó. Limpo o pincel um pouquinho, espalho. Reforço um pouquinho mais essa daqui. E aqui, ó, tem um brilhozinho ainda aqui do ladinho também, ó. E pronto, ó. Tá feito. Aqui, ó, essa primeira claridade, né? Continuo, ó, com terra queimada. E um pouquinho do jacarandá. E aqui, ó, vem subindo aqui, ó. Pra cá, ó. Vem com um pouquinho mais aqui, ó. Mais um pouquinho. Vem preenchendo, ó. Essa parte aqui, ó, é de creme, tá, ó. Vem com um pouquinho mais. Vem trazendo, ó. Aqui também chocolate, ó. Aqui já tem uma claridade, ó, maior. Então, eu contorno aqui essa parte que é de creme também, ó. E vou deixando aqui esfumadinho, ó, que aqui dentro vai ser de creme, tá? Vai ser a claridade, perdão, ó. E venho descendo aqui, ó, com mais uma calda, ó.
mais um pouquinho do chocolate. Venho com o jacarandá aqui, ó, pra suavizar essa parte aqui, ó. E aqui também, ó. Um pouquinho do jacarandá e já entro, ó, com terra queimada. Desço, vou descendo a calda aqui, ó. Mais um pouco. Desse lado aqui também, ó. Faço a junção e venho completando, ó. Venho trazendo até aqui, ó. Aqui, ó, vai ficar reto, porque já pega o desenho do prato aqui, ó. O desenho, o enfeite a marca do prato, ó, fica na frente. Arredondo aqui parte da calda, ó, que escorre, e volto, ó, pincelando. Continuo, ó, aqui tem mais uma calda que escorreu, então eu venho trabalhando, ela vem aqui, ó, até aqui no cantinho. Venho com um pouquinho mais do terra queimada e vou desenhando ela aqui, ó. Mais um pouco, venho aqui, ó, completando o desenho. Volto preenchendo bem certinho e levando a tinta bem em cima do risco, ó. Venho aqui e faço, ó, o final, ó, aqui da calda, ó. Venho aqui, vou descendo, ó, mais um pouquinho. Venho trazendo, todo cuidado, ó. Mais um pouquinho do terra queimada, venho daqui de trás, ó, puxando. Vou deixar um desenho aqui, ó, onde eu vou deixar a claridade, ó. Aqui também. E venho, ó, completando o desenho aqui, ó. Essa parte aqui também é creme. Vem com um pouquinho mais, ó, ajeitando, ó. Aqui, gente, ó, eu já posso subir com chocolate aqui na bola de sorvete, tá, ó. Então, daqui, ó, eu venho puxando aqui, ó. Vem com um pouquinho mais, ó. Vou desenhar o meu chocolate. Depois, eu só faço a parte do creme com bastante cuidado, tá? Pra não entrar, né, na parte escura. Venho aqui, ó, e vou desenhando, ó. Essa calda aqui é o chocolate que tá aqui por cima da bola de sorvete, tá, ó. Aqui, ó, aparece um pouquinho da bola de sorvete, ó. Aqui também. E contorno aqui, ó, a parte, ó, de chocolate, ó. Vem com mais um pouquinho. Aqui, ó, sobe um pouquinho do chocolate. Aqui também, ó, contornando aqui a bola de sorvete, ó. E aqui, ó, lá por trás, ó, notem aqui, ó, que eu não levo a tinta nesse cantinho aqui em cima do risco, não. Porque vai aparecer o creme lá por trás, tá, ó. Trago até aqui, ó. Aqui, ó, entre o chocolate e a parte do creme, eu vou entrar com um pouquinho, bem pouquinho, siena natural. O pincel número 2, um pouquinho do siena natural. Aqui, eu vou trabalhar, ó, com esse siena natural, pegando um pouquinho em cima, ó, do terra queimada, ó, bem pouquinho. Porque aqui essa parte que escorre, né, do chocolate, ele fica um pouquinho mais claro. Então, dá a impressão de aparecer aqui um pouquinho do siena natural. E desse lado aqui, ó, também vou jogar um pouquinho, ó. Estão vendo? Gente, é bem pouquinho, tá? Volto com o rústico. E faço a junção, ó. Limpo o meu pincel. Venho com o pincel número 2, C523 da Castelo, um pouquinho do areia. Pego esse areia junto com... Vou trabalhar com ele bem diluidinho no Aquarela Silk. Por quê? Eu preciso fazer uma claridade, essa claridade mesmo que eu tô fazendo, meia opaca aqui nessa calda de chocolate. Aqui, ó, onde tem um espacinho, ó, eu vou entrar com areia, estão vendo, ó? Vou puxando, ó, em cima, e ele vai aparecer, ó, bem clarinho, ó. Em cima, ó, do terra queimada. Vou trazendo aqui, ó. Ele vem, ó,
até aqui. Aqui dentro, gente, ó, dou uma espalhadinha no terra queimada para ele ficar dessa forma, ó. É uma claridade, tá? Só que opaca, ó, como eu falei, ó. Ele vai seguir aqui o desenho, essa parte aqui redonda, ó. Ele vem até aqui, ó. Aqui um pouquinho mais e aqui também. Já venho aqui, ó, já vou colocar essa claridade aqui também, ó. Pega aqui, ó, na beiradinha, ó. Na voltinha, tá, ó, do bolo, ó. Caindo aqui pra baixo, ó. Deixa um pouquinho mais claro, venho com um pouquinho mais, pegando aqui, ó. E puxo aqui, ó. Aqui, ó, eu vou fazer, ó, esse desenho, ó. Vou pegar aqui o pincel número 2, um pouquinho do areia, porque aqui vai ficar, ó, mais visível. Espalho, ó, um pouquinho pra cima e pra baixo. E aqui eu dou uma puxadinha aqui. Ó, essa cauda aqui desse lado, a claridade, ó, vai pegar mais aqui, ó. Então, eu puxo aqui um pouquinho e venho trazendo aqui, ó. Aqui, um pontinho de claridade mais visível, ó. Então, eu deixo, ó, ele um pouquinho mais visível. E aqui, ó, na voltinha, na parte aqui da claridade aqui, na parte aqui, ó, que vem até no enfeite do prato, coloco uma claridade, ó, um pouquinho maior, ó. Esse aqui também já vou colocar, ó, vem com um pouquinho mais do areia. Aqui, ó, aparece um pouquinho mais definido, um pontinho de claridade, desço aqui. Aqui, ele faz uma voltinha, ó. Então, eu suavizo e trago até aqui, ó. Reto, ó. Aqui, um pontinho, ó, bem forte de claridade, puxa um pouquinho pra cá, ó. E aqui, ó, na beirada também, ó, a claridade, pega aqui. Aqui no cantinho, ó, só umas marcações, ó. E aqui também, ó. E pronto, ó. Essa parte que escorre aqui também tem uma claridade meio opaca com o areia. Então, eu dou uma diluidinha no areia, no Aquarela Silk, e vou desenhar aqui, ó. Vem daqui, ó. Então, eu venho puxando aqui com sujeirinha, ó, de tinta no meu pincel. Vem com mais um pouquinho. Tem que ficar, gente, bem delicadinho, tal, porque é uma claridade, como eu tô falando, ó, meio opaca. E aqui, ó, ela já vem pra esse lado, ó. Ela tem que aparecer, mas não muito, não é aquele ponto de luz exato, tá? E aqui também, ó. Aqui tem o contorno, né, ó, da bola de sorvete. Então, aqui, ó, puxo aqui, ó, um pouquinho. E aqui também, ó, uma claridadezinha, ó. Já pegando aqui em cima, ó. Essa parte aqui, a parte aqui de trás, ó, vem até aqui embaixo. E aqui já emenda, ó, com essa aqui. Aqui na frente, ó, uma claridadezinha aqui. Então, eu venho com um pouquinho mais. Essa daqui, ó, já é um pouquinho mais forte, ó. E aqui também, ó, eu venho desenhando. Aqui ficou um pouquinho de tinta, ó, deixa eu espalhar bem com outro pincel, pego só para espalhar. Continuo aqui com o pincel número 2, um pouquinho do areia, e vou descendo aqui, ó, venho trazendo a claridade daqui de cima, ó, dou uma espalhadinha. Aqui, ó, eu faço um desenho com ela, ó, mais um pouquinho, e puxo, ó, aqui, ó. Fica dessa forma. Aqui, no cantinho, ela fica um pouquinho mais forte, ó. E aqui também. Aqui, ó, na voltinha, né, do sorvete tem uma claridade, ó. E aqui também, ó. Fiz aqui a parte do chocolate, eu já venho com o creme. Afasto as cores do chocolate e vou vir com as cores do creme, que é o marfim, amarelo bebê, um pouquinho do amarelo canário e o mostarda. Ó, eu vou vir com o pincel número 2, um pouquinho do marfim e vou vir aqui, ó. O espacinho que ficou faltando aqui, ó, do creme, eu vou colocar, ó. Sempre com pouquíssima tinta no meu pincel, porque eu tô trabalhando em espaço bem pequeno, então eu tenho que ter todo o cuidado, porque aqui tem que ser cada cor no seu lugar, e eu não tenho espaço para ficar fazendo mistura. Sujeirinha do amarelo canário, e aqui, ó, vai vir uma isca sujeirinha do siena natural, ó, aqui no cantinho, e aqui também, ó, estão vendo que é coisa mínima, tá, ó, bem pouquinho. Um pouquinho mais do siena natural aqui nesse cantinho, ó, e aqui, ó.
Limpo o meu pincel. Limpo novamente. Venho com o marfim. Novamente. Passo aqui, ó. Mais um pouco. E aqui, ó. Limpo o pincel. Volto com um pouquinho do terra queimada. Pra ajeitar aqui, ó, novamente. Ó, esse chocolate, ó. E pronto, ó. Feita a primeira partezinha aqui do creme. Ó, aqui tem mais uma parte que aparece, ó, a bolinha, a bola de sorvete que é de creme. Ó, aqui, ó. Então, eu venho, ó, e faço esse detalhe. E aqui, ó, escorre um pouquinho para baixo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, ó, essa parte aqui. E aqui por baixo, ó, venho com a sujeirinha do mostarda pra dar uma amareladinha aqui, ó. Bem pouquinho, ó. E pronto. Volto com um pouquinho do terra queimada, pegando aqui por cima, ó, porque o chocolate tem que fazer volume em cima do creme. Limpo o pincel novamente, venho aqui, ó, pra parte de baixo. Aqui, ó, a bolinha de sorvete, ó, já vai aparecer bem, ó. Então, eu venho preenchendo essa parte aqui com todo o cuidado com o marfim, ó. Aqui, gente, ó, eu não posso fazer junção de cores, não. Eu tenho que só seguir o desenho e encontrar as cores, tá? Levar no limite, que é o risco. Venho até aqui, ó, e venho pincelando, ó. Mais um pouquinho, e trago até aqui, ó. Aqui, ó, creme, ó, o creme que derreteu, ó. Faço a junção aqui com a bolinha, venho com um pouquinho mais, trago aqui, ó. Ó, aqui vai pegar um pouquinho em cima do chocolate, estão vendo? Venho com mais um pouquinho, ó, pouquinha tinta no meu pincel e vou preencher, ó, essa partezinha aqui também, que é creme, ó. Aqui, gente, eu posso até fazer com o meu pincel zero, ó. Venho com um pouquinho mais do marfim e vou pincelando aqui, ó. Ó, na parte aqui, ó, de baixo aqui dessa bolinha, ó, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. E aqui também, ó. Puxo aqui e puxo um pouquinho pra cá. Vem com um pouquinho mais do creme e o sorvete de creme, né? Mas aqui eu tô usando o marfim. E aqui também, ó, ela escorre um pouquinho, ó. Puxo aqui, ó. Mais um pouquinho e venho aqui, ó. Aqui, gente, ainda vou usar um pouquinho do branco, já para colocar uma claridadezinha aqui nesse marfim, nessa bola de sorvete. Principalmente onde eu tô fazendo aqui essa profundidade no sorvete. Então, ó, pego um pouquinho do branco, bem pouquinho, venho aqui, ó, dou uma marcadinha aqui também, ó. É como se fosse um detalhezinho, ó, aqui no sorvete, ó, no cremezinho aqui que derreteu, ó. E pronto, ó. Já venho aqui, ó, para fazer essa parte aqui de cima. Eu vou pegar o marfim com um pouquinho do amarelo bebê. Pego mais uma pinceladinha do marfim, um pouquinho do amarelo bebê, porque aqui ele vai ficar, ó, um pouquinho mais amareladinho. E venho, ó, preenchendo. Dou uma pincelada e com cuidado, ó, vou espalhando. Aqui, gente, todo o cuidado do mundo, porque eu vou encontrar esse marfim com aquela partezinha que eu deixei com siena natural. E não posso passar uma parte por cima da outra, não, tá? Ó, então, venho com todo cuidado, pincelando aqui, ó. Se acontecer, ó, de tampar o siena natural, limpo o pincel, venho com uma pinceladinha de siena natural e passo aqui, ó. Eu tampei, ó, por isso eu tô repassando aqui só um pouquinho, ó. Aparece aqui no cantinho e aqui. E pronto, limpo o meu pincel. Venho aqui, ó, com um pouquinho dessa misturinha de amarelo bebê com marfim e passo aqui, ó. Aqui também vou passar mais um pouquinho pra ficar amareladinho, ó. Mais um pouquinho. Só tô retocando essa parte aqui, tá, ó. E aqui também eu vou passar um pouquinho, ó, porque eu quero deixar esse sorvete mais amareladinho. Aqui também, ó. E pronto. Ó, deixa o pincel zero. Venho aqui, ó,
com o pincel número 2 para preencher a outra parte aqui, ó. Ó, vem com a misturinha e vou completando aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. E venho trazendo, ó. Mais um pouquinho. Preencho aqui bem certinho. Trazendo o desenho, ó, bem em cima do risco. Trago aqui, ó. Venho com um pouquinho mais do marfim e do amarelo bebê. Venho trazendo aqui, ó. Limpo meu pincel. Aqui, ó, pro finalzinho, eu pego uma sujeirinha do jacarandá e venho passando aqui, ó. Entrando um pouquinho onde o sorvete derreteu, ó, com o jacarandá. Vou entrar um pouquinho, ó, bem pouquinho. Limpo o pincel, volto com marfim puro e vou trazendo aqui, ó. Porque aqui, ó, onde o creme derrete, ele começa, ó, a entrar numa calda de chocolate, ó. Então, ele fica suavemente misturado, ó. Então, passo o pincel, passo o creme puro, o marfim, né, puro, e venho aqui, ó, suavizando, ó, pra ficar essa misturinha bem suave, ó. Trago o marfim aqui bem em cima do risco, aqui na lateralzinha, na outra aqui também, ó, e aqui de frente, ó, passo o pincel com suavidade, ó, pra fazer essa misturinha, ó, fazendo, seguindo o desenho, ó, mas tem que ficar uma misturinha bem suave, tá? Sujeirinha do mostarda, pra mim dar, ó, aqui uma profundidade, ó, seguindo aqui aonde é onde tá a sombra, ó, da bola de sorvete, aqui em cima, na parte de cima aqui do bolo, né? Então, eu ponho uma sujeirinha, ó, do mostarda e puxo aqui, ó, nesse lado que tem a calda derretendo e desse aqui também, ó. Dou uma espalhadinha aqui pra cima, faço, ó, dou algumas pinceladinhas, ó, bem pouquinho. Limpo o meu pincel, começo aqui com um pouquinho do marfim e um pouquinho do branco, ó. E puxo aqui, ó. Mais uma sujeirinha de tinta do marfim e do branco, dou uma pinceladinha aqui, ó. Algum detalhezinho, né, que tem aqui nesse sorvete. Aqui de frente aparece aquelas gotículas do sorvete. Então, ó, vem com um pouquinho do branco, bem pouquinho, e vou colocar, ó, algumas gotículas, ó, em cima aqui dessa parte, ó, pintada. E pronto. Feito isso, já vem aqui pro outro lado, ó. Continuo aqui com o pincel número 2, vem com um pouquinho do marfim, coloco no meu pratinho, com a pinceladinha do amarelo bebê. E vou preencher, ó, toda essa parte, ó. Vem com um pouquinho mais, vou pincelando aqui, ó. Trazendo a tinta bem em cima do risco, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho descendo, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho, ó, pincelando mais um pouquinho. Vou trazendo, ó, em cima do risco, trazendo até aqui embaixo. Mais um pouquinho. Aqui, ó, o sorvete já escorreu um pouquinho também, ó, como aquela parte ali que eu acabei de fazer. Então, vou trazendo aqui, ó, até aqui, ó, mais um pouco, ó, aqui também. Limpo o pincel, venho aqui, ó, com um pouquinho do jacarandá, bem pouquinha tinta no meu pincel. Passo aqui, ó, pra fazer aquele encontro, né? O sorvete que derreteu, aqui, ó, com a calda, né, de chocolate que tá aqui por cima, ó. Preciso suavizar um pouquinho esse encontro. E aqui por cima também, ó. Limpo novamente o pincel, volto, ó, com o marfim e um pouquinho do amarelo bebê, puxo aqui, ó, e venho desenhando, ó. O encontro eu passo, ó, e suavizo. Venho com um pouquinho do marfim puro e vou passando aqui, ó. E aqui por cima também, ó. Venho aqui com um pouquinho mais de tinta, ó, pra tampar bem a trama do tecido. Aqui, gente, ó,
a bolinha de sorvete apresenta uma rachadura. Aquele jeito da gente pegar a bolinha de sorvete que fica aquelas profundidades, né? Ó, então eu venho com um pouquinho do mostarda puro e vou passando aqui, ó. Trago até aqui, ó, no cantinho, ó. Venho com um pouquinho mais. Trago, ó, puxando aqui pra cima. Aqui, ó, venho com mais uma. Trago até aqui e aqui ela vai aumentar, ó. Aqui eu escureço um pouquinho, ó. E aqui, ó, é o encontro da bolinha de sorvete aqui com a superfície aqui do bolo. Então, eu dou uma profundidade aqui. Limpo o pincel. Venho, ó, com um pouquinho do marfim e uma pinceladinha do branco para deixar esse marfim um pouquinho mais claro e o branco não aparecer como tá no vidrinho, né? Como tá no potinho. Aqui, ó, eu vou dar uma pincelada, ó, desenhando, ó, esse detalhe aqui do sorvete, ó. Aqui também, ó, passo um pouquinho e venho puxando aqui, ó. Mais um detalhezinho aqui, ó. Essa parte aqui fica mais clara, eu já volto aqui, já refaço essa. E venho, ó, clareando aqui, ó, um pouquinho, ó, com o marfim e o branco, ó, sem tirar aquele encontro, tá? Porque eu passei o jacarandá por baixo. Na parte aqui de cima, venho com mais uma sujeirinha do mostarda, vou pôr mais um trinco aqui, ó. Limpo o meu pincel, volto com um pouquinho do marfim e do branco e desço, ó, desenhando esse sorvete aqui, ó. Aqui só sujeirinha. Venho com o pincel zero, tinta bem na pontinha do pincel, um pouquinho do branco e do marfim e venho, ó, desenhando essa parte aqui, ó. Ó, aqui faço o contorno, trago até aqui, ó. E venho, ó, com um pouquinho do branco. É aqui desse lado, ó, vou fazer gotículas, ó. Só com pinguinhos, ó, de branco, bem pouquinho. Vem com mais uma pinceladinha, passo aqui, ó, desenhando, ó, esse trinco, né, que apresenta aqui pra mim no sorvete, ó. Aqui também e aqui, ó. Fica um pouquinho mais claro. Venho com uma pinceladinha de branco com o marfim, passo aqui, ó. É uma claridade aqui na parte que já é clara, tá? Limpo o pincel e venho, ó, com o pincel número 2, já pra finalizar a parte do creme aqui, ó, no cantinho, ó. Então, eu venho com um pouquinho do amarelo bebê, com um pouquinho do marfim, passando aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Eu começo com essa tinta, ó, bem em cima do risco, tá? Pra ficar mais fácil pra mim, ó. E venho pincelando mais um pouquinho. Trago até aqui, ó. Sujeirinha do amarelo canário, passo aqui, ó. E desço aqui com um pouquinho, ó. Um pouquinho do siena natural, sujeirinha só de tinta no meu tecido, no meu pincel. Aqui, ó. Porque aqui, gente, lá por trás, vai vir, ó, um contorninho, ó, de chocolate, ó. Pegando lá por trás, ó. Desço aqui, ó. Ajeito esse aqui, ó. Vem com um pouquinho. Pincel número 2, um pouquinho mais do marfim, ó. E do amarelo bebê. E venho, ó, desenhando aqui. Volto pro pincel número 2. Aqui, ó. Venho fazendo esse detalhezinho. Pegando um pouquinho mais do amarelo bebê, tá, ó. E puxando, ó, aqui esse creme, esse sorvete que derreteu, ó. Quando eu falo creme aqui, gente, é o cremezinho do sorvete que derreteu aqui, tá? Não é cor creme. Venho, ó, com um pouquinho mais do terra queimada. Aqui, ó, o chocolate entra aqui, ó. Puxa um pouquinho pra cima, ó, e ele pega aqui. E venho aqui, ó, suavizando esse encontro, ó. E aqui eu vou completar, ó, com terra queimada, ó. Aqui, ó, lá no cantinho. Limpo o meu pincel. Lá por trás, ó, um pouquinho do amarelo bebê. E vou preencher essa partezinha aqui, ó. Que vem, ó, lá de trás, ó. E como ele tá vindo lá de trás, ele já fica, ó, a parte de cima, meio espalhadinho. E aqui também, ó, espalhadinho no chocolate, porque já se misturou um pouquinho, tá? Ó, então, por isso eu venho espalhando aqui, ó. Dessa forma, ó.
Aqui, ó, aparece a beiradinha aqui também, a bolinha de creme, ó. Então, aqui, ó, venho com sujeirinha do amarelo canário, venho para o amarelo bebê e vou contornar aqui, ó, a bolinha de creme, ó. A bolinha de sorvete, estão vendo? Lá por trás. Um pouquinho do marfim, para dar uma claridade nela aqui, ó. Ó, parece bem pouquinho lá por trás. Terra queimada, só para ajeitar aqui, ó, esse chocolate, que aqui ele é reto, ó. E aqui também, ó. E pronto, ó. Aqui eu posso, ó, já vem pintando o pratinho. E para o pratinho, eu vou fazer aqui, ó, uma misturinha do areia com um pouquinho do camurça, ó. Deixar nessa consistência aqui, tá? Mais areia e uma boa pincelada do camurça, tá? Venho, ó, pincelando aqui, ó, a parte do encontro aqui, ó, com chocolate, eu vou fazer com um pincel menor. Para preencher aqui, tô usando o número 8 da Castelo, da série C523. E vou preencher, ó. Mais um pouco. Vem com mais um pouquinho. Chegando, ó, bem próximo do elemento. E esse pratinho, não se engane, ele é todo trabalhado, tá? Mas é muito bonito também, ó. Ajeito aqui. Vem pincelando mais um pouquinho aqui, ó. E venho trazendo, ó. Tá, vou deixar esse pincel. Agora eu venho com o pincel número 2, porque eu vou contornar o elemento aqui. Continuo, ó, pegando a tinta bem aos poucos e venho aqui, ó, fazendo o contorno, ó. Fiz essa parte, ó, eu vou voltar com o jacarandá. Vou trabalhar com esse jacarandá levemente diluído no aquarela silk, porque o desenho aqui do meu pratinho é feito, gente, todo com a cor jacarandá. Então, ó, pego um pouquinho do jacarandá, deixo ele bem diluído para ficar fácil de trabalhar. E venho, ó, um pouquinho de tinta no meu pincel. Posso usar aqui, tanto faz, ou o pincel 0 ou o pincel número 2. Venho aqui, ó. Vou continuar aqui, ó, com o pincel número 2. Ó, já tenho o desenho aqui. Então, ó, essa parte aqui é bem fácil, tá? Ó, eu vou só seguir, ó. Passo aqui, ó, o desenho, né, do prato, ó. Venho com o pincel número 2 de ladinho e venho, ó, desenhando, ó. Vem com um pouquinho mais. Ó, ele vem aqui, ó. Mão firme para não tremer. E eu preciso, ó, que esse desenho fique sempre da mesma largura, ó. Então, eu venho trazendo aqui, ó. Aqui ele sobe, o chocolate subiu um pouquinho no desenho. E aqui, ó, aparece o desenho, ó. Então, eu venho contornando. Venho trazendo até aqui, ó. Sempre da mesma largura. Quando faltar tinta no pincel, então eu volto, pego um pouquinho mais, ó. E venho ajeitando, ó. Observo se tá tudo, ó, a mesma largura. Ajeito aqui, aqui também um pouquinho, ó. E venho pincelando. Aqui, gente, ó, bem na beiradinha do prato, eu vou precisar deixar um pouquinho mais claro, para daí eu passar o contorno. Então, na minha misturinha de camurça com o areia, eu coloco um pouquinho do branco. Uma pincelada, separa um pouquinho, uma pinceladinha, coloco uma pincelada do branco para ficar mais clarinho, ou pego só o areia e venho aqui, ó, bem na beiradinha, ó, vou deixando clarinho, ó. É a beiradinha aqui da porcelana. Eu não trago até aqui no final, não, tá? Porque aqui no canto já vai ficar mais escurinho. E venho pincelando, ó, deixando a beiradinha mais clara, tá? Eu tô usando o pincel número 2 da Castelo C523 e venho trabalhando, ó, um pouquinho mais e vou contornar aqui, ó, com essa mistura até o final. Venho passando, ó. Mais um pouquinho.
E aqui, ó, eu vou trazer até aqui assim, ó. Da mesma forma, ali do outro lado, aqui no cantinho, ele fica escuro. Olha só, venho com o pincel número 4. O que sobrou da misturinha, eu vou jogar um pouquinho, bem pouquinho, aqui, ó. Na parte aqui da frente, ó, do pratinho, ó. Eu vou jogando e já vou dando uma leve esfumada, tá? Pega um pouquinho mais da misturinha. Vou jogando aqui, ó. Esfumando um pouquinho, ó. Trago até aqui, ó. E pronto. Aqui no cantinho, ó. Vou jogar um pouquinho mais, ó. Isso. Volto com o pincel número 2. Volto pro jacarandá e venho aqui, ó. Próximo da beiradinha, vou fazer um outro desenho, ó. Então, eu venho com o jacarandá de lá de trás, ó. E aqui, gente, ó, todo o cuidado do mundo, porque eu tenho que deixar a mesma largura do desenho e a mesma distância da beiradinha. Então, eu venho, ó. Pincel de ladinho. Aqui, ó, já dei uma engrossada. Então, eu volto, ó, engrossando essa parte aqui que eu já fiz também. Ajeito aqui e venho, ó. Vou com o pincel número 2, ó, de ladinho, e ocupando bem certinho a largura do pincel, né? Ele ficando, ó, de ladinho, vai dar bem certo, ó. Vou jogando a tinta bem aos pouquinhos. Mais um pouco. Contornando aqui, ó. Mais um pouquinho. Vem trazendo, ó. Até aqui no final. Mais um pouco. Ajeito bem. Volto, ó, ajeitando toda a parte aqui, ó, pra ficar bem certinho, ó. E pronto. Tá. Dessa faixinha aqui, ó, pra essa, tem os desenhinhos. Na verdade, são só pauzinhos, né, que enfeita aqui essa porcelana. Então, ó, continuo com jacarandá e venho puxando aqui, ó. Sempre a mesma distância, ó. E um eu trago até embaixo, ó. Venho aqui, ó. E vou fazendo o desenho, ó. Seguindo aqui a minha imagem de referência. Trago até aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Só detalhezinhos aqui na parte de baixo. Vem aqui, ó. Eu tento, tá, gente, deixar, ó, sempre a mesma distância, ó. Entre um detalhe e outro, tá, ó. Continuo. E vou fazendo, continuo aqui, ó. Fazendo os detalhes, ó. Fazendo de fora a fora, ó. 4.
mais um pouquinho. Esse daqui, ó, da frente, ó, parece até que fica um pouquinho mais grosso. Continua. Vou repetir esse desenho aqui em toda a beiradinha até finalizar ali o outro lado do pratinho. Com o pincel número 6, sujeirinha, só sujeirinha mesmo, do jacarandá. Só pra mim contornar, ó. Essa partezinha aqui, ó. Trabalho com a tinta bem diluída, pego a tinta bem na pontinha do pincel, ó, pra só aparecer o desenho mesmo, ó. E pronto. Com o pincel número 2, venho aqui, ó. Ó, primeiro eu vou trabalhar com o branco bem diluidinho, repetindo, ó, esses pontinhos de luz, ó. Passo ele bem diluído e ele vai ficar aquela claridadezinha opaca, tá, ó. Vem aqui por cima também, ó. Deixa eu pegar um pincel maior, número 6, pra reforçar, ó, essa claridade aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui e aqui. Aqui, ó. Só sujeirinha, tá, ó. Aqui também, lembra que tinha, ó? Vou refazer aonde eu tinha feito com o areia. Refaço aqui novamente, ó, puxando um pouquinho pra cá. Trago até aqui e venho puxando aqui, ó. Seguindo, ó, o detalhezinho do bolo. Aqui também tem um pouquinho, ó. Aqui e aqui, ó. E pronto, ó. Tá. Agora eu vou trabalhar com o pincel 0 e o branco puro, tá? É os pontos de luz mesmo. Então, venho aqui, ó. Um pouquinho do branco no meu pincel, ó. Trago aqui, ó. E aqui, ó. Eu jogo só um pouquinho, ó. Venho com mais um pouquinho. Aqui, ó. Passo um pouquinho e vou puxar, ó, ele pra cá. E aqui, ó, vou reforçar um pouquinho a tinta no pincel. Aqui, ó. Puxo aqui um pouquinho. Aqui, ó. E aqui. Aqui um pontinho, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, gente, eu limpo um pouquinho o pincel, porque eu vou deixar aqui, ó, mas não muito forte, tá, ó. Já vem desse lado aqui. Pontinho aqui, ó, no pratinho, ó, e aqui, ó. Aqui, ó. E puxo lá pra cima, ó. Deixo mais forte, puxo lá pra cima. Aqui também, ó. Deixo mais forte, puxo lá pra cima. Desse lado aqui, ó, mais uma sujeirinha, ó. Vem com mais um pouquinho. Reforço aqui um pouquinho. E aqui também, ó. E venho jogando, ó. Aqui, ó. Limpo um pouquinho o pincel, deixo mais forte aqui. E venho, ó, puxando sujeirinha pra cá, ó. Ó, dessa forma. Venho com mais um pouquinho do branco. Aqui, ó. Fica bem forte, ó. Venho puxando aqui, ó. Aqui também. Mais um pouquinho. Vou jogando aqui, ó. Aqui ela já não é tão forte, ó. Meio espalhadinha também, ó. Vem com mais uma sujeirinha aqui e aqui, ó. Venho aqui, ó. Aqui e aqui. E aqui também, ó. Aqui, bem no cantinho, uma sujeirinha, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Jogo um pouquinho aqui e aqui. Pego sujeirinha de tinta.
Porque desse lado aqui também tem um pouquinho, ó. Deixa eu fazer com o pincel número 2. Vai sair melhor. Sujeirinha aqui, ó. E aqui, ó. Venho aqui, ó. Passo um pouquinho desse lado. Observo aqui bem certinho, vem com sujeirinho de branco no pincel. E aqui, ó, tem um pontinho de luz aqui no chocolate, ó. Mais um pouquinho só, um cantinho de pincel, eu venho aqui, ó. E pronto, ó. Reforço esse aqui. E a parte aqui, ó. Esse aqui, ainda deixa eu colocar aqui mais um pouquinho, ó. Um pouquinho mais forte essa luz, ó. E desse lado aqui, ó, bem no meio, ó, também, ó. E pronto, ó. A parte aqui da luz já fica, ó, dessa forma. Aqui em cima, na parte de cima, tá faltando colocar a luz aqui, ó, no chocolate também. Então, venho, ó, com o pincel número 2, pouquinha tinta no pincel. Vou colocar a parte de brilho, ó, aqui na parte de cima. Eu venho aqui, ó, com branco, desenhando, ó, esse pontinho de luz aqui, ó. Começa bem forte e aqui, ó, ele vai se espalhando, ó. Vem com um pouquinho mais, reforço aqui, ó. E aqui ele vai se espalhando. Aqui, ó, passo um pouquinho também. Aqui na beiradinha, ó. E aqui eu puxo um pouquinho pra cá, pra dar o volume, né, aqui da bolinha, ó. Aqui tem uma... Aqui, ó, a bolinha fica em cima do chocolate. Aqui também, ó, tem um detalhezinho de brilho. Aqui, ó, nessa voltinha, eu preciso ter todo cuidado aqui pra não colocar, ó, brilho demais também. Sujeirinha de tinta no pincel, eu venho aqui, ó. Aqui, ó, eu vou desenhar, deixar um pouquinho mais forte, ó, essa claridade que eu tinha feito aqui, ó. Com a tinta bem diluída, né, eu vou deixar um pouquinho mais forte, ó. Esse lado aqui, ó, também, ó. Aqui embaixo, ó, uma claridadezinha e puxo pra cá, ó. Aqui também. E sujeirinha aqui, ó. Vem com um pouquinho mais. Puxo aqui, ó. Vem, ó, com branco e vou aumentar, ó, essa claridadezinha aqui, ó. E aqui. E aqui também, ó. E pronto, ó. Aqui, ó, só sujeirinho. E pronto, ó. A parte aqui de cima, aqui, ó, da calda aqui, ó, do chocolate, fica dessa forma. Eu só volto aqui com um pouquinho do branco pra ajeitar aqui, ó. Pouquinho, bem pouquinho, do rústico. Pincel número 8, C523 da Castelo. Desse lado aqui, ó, mais ou menos aqui, eu vou puxar, ó, um pouquinho uma sombra aqui, ó. Do meu trabalho, ó. Essa partezinha aqui por trás também, ó, eu posso escurecer um pouquinho desse lado também, ó. E pronto. Vem com mais um pouquinho de tinta aqui, só pra colocar uma sombra aqui, ó. E essa sombra, gente, ó, vai pegar aqui. Eu vou puxar aqui de um lado, ó, do pratinho. Subindo aqui um pouquinho, ó. Vem com bem pouquinha tinta. Aqui, ó. E aqui eu vou colocar também, ó. Ajeito um pouquinho mais aqui, ó. E pra cá também, ó. E pronto.
E o trabalho todo concluído fica dessa forma. Aqui, ó, por trás eu bati esse stencil de cupcake, mas na descrição do vídeo, vou deixar a referência do stencil usado aqui para vocês, tá bom? Um trabalho bem simples de fazer, feito com muito carinho para vocês aqui para o nosso canal, e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.